Suas mãos para cá em nome de Jesus. Senhor, consagramos esses recursos ao Senhor, Pai, esses dízimos, essas ofertas, Senhor, que elas sejam bem administradas, Senhor. Assim como nós ministramos, Senhor, que seja, Pai, em nome de Jesus, para em prol das necessidades da Tua igreja, para em prol da necessidade dos membros, das obras, daquilo que estão sendo realizado nessa igreja, Pai. Obrigado pelo privilégio de poder contribuir nessa casa, Senhor, que só floresce, que só, Senhor, dá os frutos bons, para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Valeu. Glória a Deus. Quero orar com você mais uma vez. Aleluia. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui reunidos em Teu nome, esse momento onde a Tua palavra continuará sendo pregada agora através desse sermão. Eu Te peço que o Senhor venha acalmar os nossos corações, que os nossos pensamentos estejam cativos a Ti, nos livre de toda distração agora, meu Deus, que nós possamos entender tudo aquilo que será ministrado, que essa palavra, como viva e eficaz que ela é, cumpra o Teu propósito em nosso meio, e ela seja de rema, ela seja de transformação, de ativação, de impulsionamento para nós irmos além, vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, como vidas transformadas que glorificam ao Senhor. Eu me coloco aqui à disposição do Senhor como instrumento. Quero ser, Senhor, mais uma vez, quero Te adorar em espírito e em verdade, e que assim nós possamos experimentar mais uma vez a Tua vontade, boa, agradável e perfeita, em nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Estava buscando em Deus aquilo que poderia ser ministrado nessa noite, e ali então eu estava já com alguma coisa na minha mente, referente àquilo que eu vou falar hoje, há muito tempo, já uns 2 meses mais ou menos, mas não tinha a autorização de Deus ainda em poder ministrar, mas nesse momento que estava buscando em Deus, então eu pude entender que esse era o momento. Então quero compartilhar algo com vocês, e é interessante que em meio a essa construção do sermão, isso se conectou com a continuação da semana passada. Então a gente viu aqui 1 Reis capítulo 18 na semana passada, e hoje a gente vai dar continuidade agora no capítulo posterior, capítulo 19. Pastor, mas eu não vim semana passada. Não tem problema algum, preguei de manhã e muita gente não tinha vindo semana passada. Você vai continuar entendendo da mesma forma, amém? Só aqueles que vieram, logicamente, que vão conseguir se aprofundar um pouco mais, entender mais o contexto, mas isso não vai atrapalhar em nada. Então, falei na semana passada aqui sobre a importância do profetizar segundo aquilo que Deus havia liberado sobre nós, e quero falar algumas coisas com vocês aqui sobre gatilhos. Acho que você já ouviu falar em algum momento sobre isso. Isso me acionou um gatilho emocional, né? E o que é isso? Gatilhos são estímulos que ativam uma resposta emocional, comportamental ou psicológica de uma pessoa. Então isso pode estar relacionado a experiências passadas, emoções profundas ou hábitos formados ao longo dos anos. Tipos de gatilhos, vou falar 4 aqui só para você entender um pouco mais. O primeiro é o gatilho emocional. O que é isso? Estímulos que provocam sentimentos profundos, como raiva, tristeza, medo, ansiedade. Então, por exemplo, uma pessoa sofreu uma perda e pode se sentir angustiada ao lembrar de alguma coisa que vivia com essa pessoa que não está mais. Ver um filme que ela gostava, passar por um lugar onde ela gostava, passar ou ir em um restaurante que ela gostava, ouvir uma música, enfim, isso pode acionar um gatilho emocional, se não controlado, logicamente que pode levar essa pessoa aos prantos, né? A uma tristeza, a uma ansiedade, né? Ou se não uma palavra que alguém ouviu, por exemplo, durante a sua infância, e quando dita novamente, mesmo sem aquele contexto, isso aciona um gatilho e traz a ela aquelas emoções novamente, como se fosse aquele tempo, e essa pessoa pode sentir raiva, pode sentir medo, e assim por diante.
Esse é o gatilho emocional. E o segundo é o psicológico ou traumático. O que é isso? São estímulos que lembram traumas ou situações difíceis. Isso pode causar pânico, choro, isolamento. Felizmente, muitas pessoas passaram por um momento traumático em suas vidas, em sua infância ou no decorrer da tua vida. Por exemplo, alguma palavra, algum tipo de agressão ou abuso pode ter um gatilho ao ver que algo lembre daquela situação. Ela pode ver uma cena de um filme, por exemplo, ou se deparar com uma situação parecida com aquela. Então, por exemplo, tem crianças que infelizmente, tinha uma questão de agressão dos pais com a criança, então a criança apanhava muito. Então, se ela vê algum tipo de agressão, seja num filme, seja na rua, seja dentro de casa com alguém, isso pode acionar um gatilho, isso pode gerar um pânico, isso pode gerar um medo, isso pode gerar um isolamento. Me faça entender aqui? Estão comigo? E o terceiro são os comportamentais ou de hábito. Então são estímulos que levam a comportamentos automáticos como vícios ou compulsões. Exemplo, uma pessoa que está ali sendo liberta do cigarro, fumou cigarro por muitos anos, não quer mais fumar, mas ela sente o cheiro do cigarro, ela vê alguém fumando, isso pode acionar nela um gatilho para querer fazer isso. Estão comigo? Pessoa que antes era alcoólatra, bebia constantemente, e de repente ela passa em frente ao bar que ela sempre ficava e vê os amigos dela ali bebendo, isso pode acionar o gatilho para de alguma forma levá-la para esse erro. Então esses gatilhos eles são acionados muitas vezes e a gente precisa entender um pouco mais quais são eles, por que eles são acionados e como a gente poder ser liberto para que ele não nos leve ao erro, ao pecado. Uma pessoa, por exemplo, que está fazendo aquela dieta monstro, Poxa, quero ficar no shape, quero emagrecer. Daí você passa em frente a uma vitrine cheia de doces que acabaram de sair fresquinhos. Misericórdia, Isso é um gatilho gigantesco, sim ou não? Você tem que sair correndo disso, Então são exemplos para você entender um pouco mais. E o quarto e último, esse é para o lado positivo, ou seja, esse é motivacional. Então é aqueles estímulos que incentivam ações boas e saudáveis. Então, por exemplo, uma pessoa tinha uma vida saudável e de repente ela descambou aí e começou a ter uma vida desregrada, começou a comer mal e engordou de forma sem saúde. Estão comigo? E daí quando ela olha para uma foto de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 20 anos atrás, e ela vê ali a pessoa magrinha ali em forma tal, e isso pode acionar um gatilho e falar assim, eu não posso mais aceitar essa condição, eu vou me esforçar, então eu vou trabalhar, eu vou ter uma vida mais regrada, mais saudável, talvez não volte da mesma forma, mas pelo menos parecido. Faz sentido ou não faz? Amém? Então isso pode levar para o lado positivo. Uma pessoa que está passando uma dificuldade no casamento, está vendo o casamento por um fio, e de repente vê a foto do casamento, vê a foto de uma família inteira ali, unida e sorrindo, ou se teve vídeo do casamento, vê o vídeo do casamento, isso vai trazer memórias boas, que vai acionar gatilhos positivos, que pode levar essa pessoa a ser despertada para poder fazer diferente, e correr atrás e lutar pela restauração do teu lar. Estão comigo? Então, para vencer esses gatilhos, a gente precisa identificá-los. Então, como que eu identifico? Eu preciso saber se algumas reações emocionais, por exemplo, elas surgem, entre aspas aqui, do nada. Ou seja, você está numa euforia, você está muito bem, você está muito feliz, Você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, você quer servir, você quer ajudar, você quer falar, você quer contribuir, e de repente você vai para um outro extremo, uma ladeira abaixo, e de repente você fica isolado. Você não quer mais fazer nada, você não quer conversar com as pessoas, você não quer ir para a igreja. Me faz sentido aqui ou não? Estão comigo? Então, por que a pessoa sai do extremo, e a gente vai aprender um pouco mais sobre a vida de Elias quanto a isso, sai de um extremo de euforia e alegria
para um outro extremo de tristeza e isolamento. E isso pode ser algum gatilho que está sendo acionado, não identificado, que está te levando a esse extremo. Então, algo será que está te desestabilizando com frequência? Ou quando você quer viver algo novo, você fala assim: poxa, eu estou determinado em iniciar um curso, por exemplo. E você vai lá, você se prepara, você se inscreve, você começa, mas de repente você está todo empolgado, de repente você desiste de tudo da noite para o dia e não quer mais saber disso e percebe que algo está te auto-sabotando. Estão comigo? Então quer viver algo novo, mas isso não acontece, algumas coisas que não lhe permite. Porque quando a gente não consegue identificar esses gatilhos, nós vamos agindo de forma que vai sendo prejudicial para nós. A gente vai deixando de viver os benefícios que Deus tem para as nossas vidas. Então Elias, como você viu aqui na semana passada, ele, depois que ele tem essa vitória grande, maravilhosa na derrota e morte dos profetas de Baal no Monte Carmelo, lá em 1 Reis 18, ele tinha acabado de viver algo poderoso, talvez a maior experiência da sua vida. Esse homem, ele viveu algo tão sobrenatural que todos ali tiveram que dizer: só o Senhor é Deus, porque viram o Deus que esse homem serve. Esse homem que estava sozinho em sua condição ali precária, ele pôde então, com toda a força em Deus, ser um gigante em Deus e poder realmente realizar uma obra aonde o Senhor agiu com a glória dele. E ali esse homem, com essa euforia de uma vitória gigantesca, aonde ele tinha acabado de sair de um processo com Deus, aonde Deus o coloca nessa situação, agora então Elias, ao ouvir uma sentença de Jezabel, é ali aonde Acabe comunica a Jezabel que Elias tinha acabado de fazer isso, e aí então Jezabel pega e sentencia-o de morte, dizendo que esse homem seria morto nas próximas 24 horas. Esse homem então tem um gatilho do medo acionado, que o faz reagir, fugir imediatamente, para que ele não pudesse ser pego por essa mulher. Em 1 Reis capítulo 19, nós vemos que ele entra em pânico quando Jezabel, esposa de Acabe, do rei ali, disse que iria matá-lo. Então esse homem, cuja fé, a ousadia era tamanha, agora depois dessa vitória ele se sente sozinho e com medo. Repita comigo: sozinho e com medo. E o que ele faz? Ele foge, ele vai à procura de um lugar onde ele possa realmente estar seguro, para que ele não venha realmente morrer. E eu quero que você abra comigo lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 3 e 4 apenas, e depois pode deixar aberto, por favor, que a gente vai lendo outros versículos aqui. 1 Reis 19, 3. Estão comigo? Diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então Elias, ele teve medo, e depois ele caminha no deserto, ao pé de giesta, é tipo um arbusto, e ele ora pedindo a própria morte. Esse homem estava num extremo tão grande, de tanto medo, de tanta aflição, de tanta angústia, que ele desejou morrer. Ele fugiu para salvar a sua vida. Ele chega em Berseba, 160 quilômetros de distância, 50 quilômetros praticamente a mais do que daqui para São Paulo. E ali então, na fronteira do sul de Judá, o deserto,
caminho de um dia, por fim, ele ali derrotado, deprimido, ele se assenta debaixo desse arbusto e ele deseja a morte. 1 Reis, agora capítulo 19, versículo 5, a história continua. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, o anjo tocou e disse: levanta-se e coma. E Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levanta-se, coma um pouco mais, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento que lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz, Elias, por aqui? O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho servido com zelo ao Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. É interessante que esse homem, ao se sentir sozinho, desamparado, com medo, sentenciado, ele tem que tomar uma providência urgente. Ele tem que sair daquele lugar onde ele corria risco de morte. Elias sai e vai rumo a Berseba, e ali então ele se encontra com Deus, onde ele tem mais um momento com Deus. E é interessante que Deus ele vem e fala: levanta-se e coma um pouco. E ali então ele é alimentado pelo Senhor, ele é cuidado pelo Senhor. E em todo momento ele estava sozinho, mas ele viu ali, antes de chegar a esse lugar, ele viu os profetas do Senhor, aqueles que andavam com ele sendo mortos. Ele viu os altares ao Deus vivo sendo derrubados. E ali então esse homem, se sentindo só, ele entra numa tristeza profunda. Ele entra em uma condição extrema, aonde ele se sente um derrotado, aonde ele não vê saída, aonde Deus ali então vai tratar na individualidade. Deus vai conversar com ele, Deus vai tratar ele, e ali nesse momento da pior dor da tua vida, provavelmente desejando a própria morte, tamanha aflição, Deus o retira dali e lhe dá descanso, alimento, água e uma palavra dizendo: levanta-se. Esse homem então ele é revigorado. Esse homem então ele vai sendo tratado, cuidado por Deus. E ali então ele que estava se sentindo triste, sozinho, esse profeta então recebe a força sobrenatural. Esse homem ele chega então e caminha agora cerca de 300 quilômetros rumo a um outro destino. Ele sai do seu lugar de origem e vai até o Monte Sinai, aonde o Senhor lhe daria uma experiência que mudaria a tua vida. Isso dura 40 dias e 40 noites. É interessante que o Monte Sinai, como diz aqui na Bíblia que eu li, ele também é falado como o Monte de Deus, ou seja, o mesmo lugar aonde Deus revelou a Moisés e deu a ele e o povo os 10 mandamentos. O monte realmente aonde Deus queria dar uma experiência a Elias que ele nunca mais esqueceria e nunca mais seria o mesmo. O nosso Deus o leva a este lugar, a esse mesmo lugar, porque queria levar esse homem a um outro extremo e transformar a sua vida de tal maneira para que ele não mais desejasse a morte, mas ele desse continuidade na sua vida aqui na terra. Esse homem então ele é alimentado por Deus, ele é revigorado por Deus, ele recebe a força que vem dele, e ali então nessa caverna, nesse Monte Sinai, na caverna, o Senhor vai ao encontro desse profeta. E muitas vezes nós vivemos em situações onde parece que não vai ter fim, parece que não haverá saída, parece que a gente não vai aguentar, parece que a gente não tem força, mas o Senhor ele é conosco por onde quer que nós andemos, e o Senhor não permite que vivamos nada daquilo que nós podemos nele suportar.
E o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, e Ele nos garante a força que vem dEle, e essa obra de aperfeiçoamento até que Ele venha. Quando nós somos do Senhor e a nossa vida é dEle, Ele então cuida de nós. E em situações extremas, aonde somos levados, talvez até o próprio desejo da morte, de tão não aguentar mais aquela situação, é aí que Deus ele vem com o seu bálsamo novamente, é aí que Deus vem com o teu revigor novamente, é aí que Deus vem com a tua força, com a tua direção, com a tua capacitação, para nos levantar do lugar de derrota e morte, e nos levar a um lugar seguro com Ele, porque Ele precisa nos tratar. Então não existe nenhum tipo de luta, nenhum tipo de provação, nenhum tipo de perda, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de luto, nenhum tipo de dificuldade e derrota em Deus que não nos leve a um propósito maior com Ele. Aonde parece que é o fim, na verdade é apenas o começo de um novo tempo que o Senhor tem para nós. Mas quando nós estamos ali, naquela aflição, naquela situação, muitas vezes a gente não consegue ter visão de um futuro melhor. É como se nós estivéssemos ali no olho do furacão, e a gente só vê as coisas rodando para tudo qualquer lado, e a gente não consegue ver uma saída. A gente não consegue ver que dessa situação terrível pode sair alguma coisa boa. A gente não consegue ver que isso vai passar. É por isso que nós precisamos ir buscar ao Senhor, é por isso que nós precisamos nos apegar a Ele, é por isso que nós precisamos descansar no Senhor, porque senão nós vamos pirar, e a gente vai querer desejar a nossa morte, mas não é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós, é a vida, e a vida em abundância, porque Ele tem o Espírito de ressurreição e vida, e o Senhor quer nos levantar novamente, o Senhor quer nos revigorar novamente, o Senhor quer nos dar força novamente, porque Ele é conosco, por onde quer que nós andemos, e Ele estará nos guardando em todo o tempo, Ele estará cuidando de nós em todo o tempo. Não faltará o alimento, não faltará o descanso, não faltará as palavras do Senhor. Levanta-te, levanta-te, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse homem então entra nessa caverna, esse homem com espírito de justiça própria, ele declara a sua fidelidade, ele condena os filhos de Israel, dizendo que só ele sobrou, o único que ainda seguia o verdadeiro Deus. E a história continua. 1 Reis 19, aleluia, versículo 11, diz: saia e ponha-se diante de mim no monte, diz o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. Saiu da caverna e ficou ali na entrada. Uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Até aí por enquanto. Então aqui Elias, ele vai tendo umas experiências, e ele vê que Deus não estava com ele no terremoto, no vento forte, nem no fogo. Mas eis que uma voz suave, um sussurro do Senhor é dito, e ele ouve, e isso faz com temor sair daquela condição da caverna e poder então ir ali ao encontro de Deus. Elias, que desejou a própria morte, de tão aflito que estava, quando ele pensou que era o seu fim, Deus o sustenta mais uma vez e lhe dá uma experiência sobrenatural, se manifestando a ele. Se manifestando a ele. E essa experiência, mais uma sobrenatural, o fez avançar. E muitas vezes nós ficamos desesperados em querer ouvir a voz de Deus. E muitas vezes nós buscamos, nós clamamos, mas quando nós estamos num estágio de estresse extremo, a gente não consegue se controlar, a gente não consegue nem ouvir a nossa própria voz, a gente não consegue nem ouvir conselhos.
quem dirá ouvir o próprio Deus? E é nesses momentos que nós precisamos nos retirar, é nesse momento que nós precisamos ir por esse lugar seguro com Deus, é nesse momento que nós precisamos fechar nossa porta, entrar o nosso quarto e buscar o nosso Deus. E o nosso Deus que nos vê em secreto nos recompensará, Ele se manifestará conosco, porque em momentos de crise, dificuldades, quem vai nos sustentar é o próprio Deus. E Deus mais uma vez sustentou esse homem. Deus mais uma vez pôde falar com ele, num sussurro, numa forma diferente do que talvez ele estaria acostumado. E Deus, nas suas formas de se manifestar e falar conosco, Ele estava falando com esse homem. Então, esse homem, depois que ele recebe uma palavra, um gatilho é acionado e gera um medo extremo, ao ponto dele fugir. Nós precisamos entender que a vontade de fazer algo, ela passa, mas o arrependimento em deixar que essa vontade aconteça e se realize, pode ser um arrependimento que a gente vai levar para sempre. Então nós precisamos entender o que tem acionado gatilhos em nossas vidas, que tem nos dado vontade e que tem nos levado a pecar, a errar, a sair do centro da vontade de Deus. Elias teve vontade de morrer. Ele teve vontade de fugir e ficar naquele lugar. Ele teve vontade de não fazer aquilo talvez que Deus estava direcionando para ele. Mas ele não se perdeu na sua vontade. Ele se rendeu em fazer a vontade de Deus. E ali então, mesmo sem força, sem vigor, ele continuou sendo direcionado e obediente ao Senhor. E Tiago capítulo 1, versículo 12, não precisa abrir, vai dizer assim, Tiago 1, 12 ao 15: Feliz aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer mal e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Esses desejos dão luz ao pecado. Pessoas que não conseguem sair dessa vontade, desses desejos fortes ali, dominados pelas emoções, por esses gatilhos acionados, podem sofrer estresse crônico, ansiedade, depressão e até mesmo doenças psicossomáticas. Pessoas podem adoecer por conta dessa situação, dessa luta constante em que não consegue vencer e romper, porque a vontade é um processo, e até que ela se torne uma ação, ela tem 3 estágios. Então antes da pessoa fazer algo, ela precisa primeiro desejar algo. Eu quero algo. Depois ela precisa ter a intenção de fazer algo, ou seja, eu decido fazer algo, e depois que ela decide, ela vai para a ação, ou seja, eu vou fazer algo. Então a vontade, ela tem esses estágios. Então muitas vezes ela vem na mente, vai para o coração e aí gera ação. Então quando nós temos vontades, nós precisamos buscar em Deus para ver se essas vontades realmente pertencem a Ele, porque a vontade é o que? É a capacidade humana de desejar, de escolher e decidir fazer algo, ou seja, é uma força interior que nos impulsiona a agir em direção a um objetivo, uma necessidade ou um desejo. E a vontade é diferente do instinto. Então, por exemplo, se você vai cair, a primeira coisa que você vai fazer por instinto é proteger o seu rosto, se proteger para que, se você cair, você se machuque o menos possível. Quem tem filho aqui pequeno sabe que o filho, se está brincando assim, de repente você vê seu filho ali no sofá brincando, você vê que ele vai cair, o seu instinto vai te levar automaticamente, rapidamente, a fazer algo que você não consegue pensar nisso. Você faz, é seu instinto, instinto materno, instinto paterno, instinto de pessoas, o instinto de irmãos, né? São coisas que a gente faz por instinto, ou seja, é automático. Mas a vontade, ela é consciente. A vontade,
ela envolve escolhas. Como eu disse, são 3 estágios para que ela se cumpra. Então nada é do nada, amém? Então é a vontade que nos dá a capacidade de escolher entre o bem e o mal. E Deus, Ele nos dá esse livre-arbítrio, ou seja, Deus, Ele nos dá esse poder de escolha. Em Isaías 1:19 vai dizer: se quiserem e me ouvirem, ou seja, se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Essa disposição vem do quê? De uma vontade em querer se dispor. Ou seja, em outra versão tem: se quiserem e me ouvirem. Então precisa de uma ação, eu preciso de uma vontade, porque se assim fizer, haverá uma consequência boa nesse caso. Vai haver o melhor, o comer o melhor dessa terra. Porém, quando nós nos rendemos verdadeiramente a Jesus, nós devemos estar dispostos a renunciar à nossa vontade. Então, se nós queremos servir ao Senhor, nós morremos para nós mesmos, para que o Senhor reine em nós. Logo, não são mais as nossas vontades, mas sim a vontade dEle. Logo, quem é cristão, assim como eu decidi, a gente abre mão do nosso livre-arbítrio, ou seja, a gente abre mão do nosso poder de escolha, porque o nosso poder de escolha, ele não pode mais ser egocêntrico e da minha forma, mas ele precisa ser baseado à vontade de Deus. Faz sentido? Ou seja, então, é segundo a vontade dEle, e automaticamente a minha vontade humana, pecadora, ela é deixada de lado para poder agradar ao Senhor. Elias, ele deixou essa vontade de lado para fazer a vontade de Deus para a sua vida. Então nós que escolhemos se vamos obedecer à vontade dEle ou não. Gálatas 5,16 vai dizer: por isso digo, deixem que o Espírito, ou seja, deixem, hajam, façam, que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Então, a partir do momento que nós escolhemos deixar as nossas vidas nas mãos de Deus, é Ele que vai nos guiar, e quando Ele nos guiar, a gente deixa de cumprir os desejos do nosso coração enganoso, os anseios da nossa natureza humana e pecadora, e a gente passa a querer e permitir, fazer a vontade de Deus e permitir que Ele assim faça. Vocês estão comigo ou não? Quem quer ir embora, dá um amém aí bem alto. Caramba, todo mundo quer ir embora assim, meu? Rapaz, tô acabando, tá? Já mesmo? Então nós precisamos refletir, se nós deixarmos a nossa vontade falar mais alto, e a gente então fazer algo que desagrada a Deus e cair nesse erro, como que será depois? Em Cristo Jesus nós somos capacitados o suficiente para que esses gatilhos não nos levem ao pecado, porque a vontade é passageira, mas o arrependimento pode ser para sempre. Então, quando a nossa vida está em Deus, por mais que esses gatilhos eles são acionados, eles não vão nos levar a pecar ou ir por um extremo que vai nos fazer mal. E consequentemente o Senhor vai cuidando de nós, o Senhor vai nos transformando, o Senhor vai nos aperfeiçoando, para que assim nós estejamos firmados nele. E quando ocorrer situações adversas, que muitas vezes vai fazer a gente sair do controle, quando nós buscamos ao nosso Deus, e ali então buscamos o auxílio, buscamos a estratégia, buscamos a saída, Ele estará nos direcionando. Então nessa direção que vem de Deus, Ele vai cuidar de todas as coisas, para que a gente não venha de um extremo para outro, e entre numa decadência espiritual, mas para que assim o Senhor venha cuidar de nós, porque é melhor viver com a leveza de ter escolhido o certo, do que com o peso de um arrependimento que poderia ter sido evitado. Quantas pessoas que chegaram até nós em situações onde cometeram erros e que isso lhe custou tão caro, pessoas arrependidas ao extremo, que agora não conseguem voltar atrás e resolver aquilo que já aconteceu. É como uma flecha que foi lançada, ela vai e cumpre seu destino, e não tem como ela voltar pelo seu caminho.
E muitas pessoas ali então acabam cometendo esse erro porque deixaram a vontade de falar mais alto, os gatilhos falarem mais altos e as coisas acontecerem. Mas ainda há tempo em que o Senhor continue nos direcionando, ainda há tempo do arrependimento, ainda há tempo da volta para o caminho. Eclesiastes 11:9 vai dizer: alegrem-se, jovem, alegrem-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo. Lembre-se que Deus o julgará por tudo isso. E complementando esse versículo, 1 Coríntios 6:12 vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Ou seja, quando nós temos a nossa vida com Deus, a gente não permite que a vontade, o pecado nos torne escravos, ao ponto de nós fazermos somente aquilo que desagrada ao Senhor. E a gente passa a ter temor, a gente passa a entender que quando nós estamos vivendo, nós queremos viver para agradar o Senhor, porque ninguém morre de vontade. Nós precisamos identificar quais são os gatilhos em que acionam em nós a vontade que nos faz pecar. Então muitos vivem em situações difíceis, muitos vivem em sofrimento, em situações que parece que não haverá fim, em situações que consomem a sua energia, que mal conseguem sorrir. Muitos acabam vivendo lutas que são intensas, constantes, de ciclo após ciclo, que não consegue ser rompido, que não consegue vencer. Mas a partir do momento que nós vamos buscando essa saída em Deus, a partir do momento que nós vamos identificando aquilo que está nos acionando esse gatilho, a partir do momento que nós somos direcionados por Deus, nós vamos começar a se conscientizar, identificar e começar a trabalhar na renovação da nossa mente, para que assim nós sejamos verdadeiramente transformados pelo Senhor e possamos viver a tua boa, agradável e perfeita vontade que Ele tem para nós. O inimigo quer em todo tempo que a gente não tenha essa consciência, que a gente não tenha o contato com a verdade, porque a verdade, ela liberta as nossas vidas. E quando nós somos libertos disso, nós rompemos esses sofismas que antes nos aprisionavam. E a gente, sem esse sofisma, sem essa mentira das trevas, a gente consegue decolar, a gente consegue voar alto, a gente consegue viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, a gente consegue ser uma bomba em meio ao mundo e fazer tantas coisas maravilhosas que Deus tem para nós e através de nós. Mas enquanto nós estivermos aprisionados, enquanto nós estivermos ali em condição de derrota, a gente não consegue ir além e viver tudo que o Senhor tem para nós. E o inimigo tem tentado minar as nossas forças, o inimigo tem tentado amarrar as nossas vidas, para que assim a gente não viva tudo que o Senhor tem para nós. Mas a partir do momento que a verdade é pregada, a verdade é recebida nos nossos corações, essa verdade produz os frutos necessários, e que assim seja sobre as nossas vidas, que essa verdade venha nos libertar de tal forma, que nós sejamos impactados por Deus, transformados por Ele, e impulsionados a viver tudo aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Que o dínamo do Senhor possa preencher os nossos corações e nos levar a ir além, em nome de Jesus. Porque quando isso acontecer e a gente então seguir nessa vontade que é dele, estará reservado para nós a coroa da vida. E essa coroa faz uma analogia aos jogos que eram feitos ali antigamente, destinados ali, descritos na Bíblia Sagrada. Olimpíadas, jogos, lutas, e quando o vencedor ele cumpria ali, ele vencia, ele recebia uma coroa. E nós, fazendo essa analogia aos dias de hoje, todos nós que vencermos as lutas nessa terra e perseverarmos até o fim, nós seremos salvos e receberemos a coroa da vida em nome de Jesus. Então quando nós suportamos as tentações, quando nós conseguimos ser fiel a Deus, independente das dificuldades, nós seremos salvos e também teremos esse privilégio, em nome de Jesus. Então, o Elias, ele vive esse momento, onde esse gatilho é acionado. Jezabel disse que iria matá-lo, e isso ativa nele um medo intenso, como a gente viu,
mesmo depois que Elias tinha acabado de viver tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Esse homem entra em crise, sente sozinho, tem vontade de morrer, se isola e sofre um colapso emocional e espiritual. É interessante que quando ele estava no seu pior momento, exausto, sozinho e assustado, diante de uma ameaça e de um perigo iminente, Deus o encontra, Deus se manifesta a ele com a tua graça, e Deus oferece a ele 3 coisas. Deus oferece descanso, naquele primeiro momento da mensagem que eu li, ou seja, ele dorme. Deus oferece alimento, um anjo vai lá e o alimenta, e depois, agora no Monte Sinai, Deus dá a ele direção, e Deus fala com ele num sussurro, não no fogo, nem num terremoto, nem numa tempestade, mas sim num sussurro. Então esse homem, ele precisou passar por esses estágios: sair de Berseba, ir para o Monte Sinai, ser alimentado por Deus, receber o vigor de Deus em Berseba, conseguir caminhar 40 dias e 40 noites, cerca de 300 quilômetros, até um monte. Ali ele fica na caverna, Deus o chama, ele sai, e ali então Deus ele vai ministrando a vida desse homem, que passa a ter uma experiência com ele num sussurro. Deus começa a conversar, Deus começa a se manifestar, Deus começa a direcioná-lo novamente. É interessante que quando nós estamos vivendo em momentos difíceis, em momentos de estresse profundo, uma das primeiras coisas que nós perdemos é a vontade de comer, e é a condição de uma noite bem dormida. Quando nossa mente não para, com muita agitação, a gente fica num ritmo frenético de pensar, e ali quando a gente vai deitar, nossa mente continua trabalhando e a gente fica preocupado. Essa preocupação nos tira a paz, essa preocupação nos tira o sono, e ali a gente entra numa angústia, e a gente acorda no dia seguinte muito mais estressado, porque a gente não dormiu direito, muito mais cansado, e ali então isso vai indo e vai acumulando, e ali então piora, porque a vontade de comer ela diminui, e o alimento que é importante para a nossa saúde e para a nossa força, ele então não vindo para nós, vai nos deixando cada vez mais vulneráveis, mais fracos. Uma noite sem dormir, 2 noites mal dormidas, 3, 4, 5 e por aí vai. E a tendência é que em poucos dias essa pessoa entre num colapso, entre numa situação extrema, que chegue em uma condição em que viva um momento muito ruim e possa chegar em extremos, assim como Elias chegou. O que acontece é que quando nós estamos em Deus, por mais que vivamos coisas difíceis, e todo mundo em algum momento na vida já passou, passa e passará, porque isso faz parte da vida, mas quando nós estamos em Deus, nós podemos viver um difícil momento, mas com Ele nós conseguimos descanso. Com Ele nós possamos deitar em paz e dormir tranquilo, porque Ele nos faz habitar em segurança. Com Ele nós podemos receber o alimento diário, o maná, que vem sobre as nossas vidas, dando a nós a palavra necessária para que nós possamos enfrentar mais um dia. E quando tudo aquilo parecia que não haveria fim, Deus vai lá e mais uma vez se manifesta, dá a direção. E quando a gente acha que não vai passar, quando a gente não consegue enxergar nada no futuro, de tempo em tempo, Deus vai cuidando de nós, e um passinho de cada vez, a gente vai indo até viver tudo o que o Senhor tem para nós. Nada dura para sempre. Então Deus ele vai fazendo com que essa situação, que parece que vai ser para sempre, vai tendo o seu dia determinado para o fim, e o Senhor vai cuidando de nós, e assim vai acontecendo, porque a sua graça continua se manifestando ao nosso favor. Então busque Ele, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele te direcionar, porque quando Elias passa por essa situação, ele então pode receber uma nova missão. E agora sim, 1 Reis 19, versículo 15 ao 18, para encerrar, vai falar assim: então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Hazael para ser o rei da Síria. Depois também unja Jeú, neto de Nimsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azrael,
será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Então, esse homem que viveu o pior momento da tua vida, que achou que era o seu fim, Deus estava o preparando para um novo começo. Deus estava o preparando para um novo começo. E ali então, depois dessa experiência, nesse sussurro, ele pode ter a sua alma aquietada e ter condições de ouvir a Deus. Ele não está mais desesperado em saber o que vai fazer e quais serão os seus próximos passos, mas ele consegue descansar na sombra do Onipotente e ali receber a direção que vem de Deus. Então Elias ouve do Senhor: volte por o caminho de onde você veio e vá para o deserto. E quando chegar lá, você tem uma missão. Você vai ungir Azrael para rei da Síria e também Jeú para rei de Israel. E você vai ungir também Eliseu para ser seu sucessor. Então agora imagine comigo, se Elias parasse no meio do caminho, se Elias naquela situação permanecesse naquele lugar e ali então fosse morto por Jezabel, ou se ele não fosse ali, se ele não cumprisse as direções de Deus, se ele acabasse com a tua vida, o que seria desse homem? O que seria da história, da continuação? Nós não estaríamos aqui podendo ministrar e falar sobre esse homem, sobre essa história aonde ele foi forjado por Deus, mas ele saiu vitorioso. Esse homem então, a passar pelos momentos mais difíceis da tua vida, ele continuou dando sequência à vontade de Deus. E ali ele não permitiu que os gatilhos o dominassem, ele não permitiu que as situações adversas o colocassem para baixo e o retirasse do centro da vontade de Deus, mas ele continuou insistindo, e mesmo assim, então ele recebe uma direção. E aqui fala sobre um legado. Ele poderia ter terminado a tua vida, mas ele cumpre uma nova missão agora. Ele levanta um rei aqui, outro rei ali, e ele coloca um substituto, porque quando ele fosse embora, o seu propósito não morreria com ele, mas continuaria acontecendo com o teu legado através agora de Eliseu. E se a gente desistir, isso não tem a ver só conosco. Você querendo ou não, isso vai impactar diretamente pelo menos 10 pessoas ao seu redor, pelo menos, e dependendo da sua situação, muito mais. Então quando nós desistimos, nós não estamos desistindo para a nossa própria vida. Quando nós estamos deixando de fazer a vontade de Deus, nós não estamos desistindo por nós mesmos, mas nós estamos prejudicando diretamente pessoas ao nosso redor. Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazer algo em nós, mas também para fazer algo através de nós. Porque se você parar agora, quantas pessoas podem não receber os benefícios da tua vida como instrumento de Deus nessa terra? Como será a tua família em relação a tudo isso? Então o Espírito Santo de Deus nos levanta mais uma vez. O Espírito Santo de Deus nos alimenta mais uma vez. O Espírito Santo de Deus nos dá descanso mais uma vez, para que a gente não pare. E Elias, que se sentia sozinho, ele recebe uma palavra de Deus dizendo: eu preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Então, em meio aos gatilhos da vida, as vontades, as palavras que ferem, as lembranças que doem, situações que nos provocam, nós somos tentados a reagir por uma impulsividade. Por isso a importância de nós pararmos, de nós respirarmos, de nós buscarmos a direção de Deus antes de agir, porque é a escolha consciente, para a gente não ceder aos desejos da carne, a raiva, a mágoa, a vontade de se vingar, o pecado. Então não tome decisões precipitadas baseadas nas emoções, mas deixe que Deus te direcione, te oriente. Em Salmos 32:8 vai dizer assim: o Senhor diz: eu
o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos e cuidarei de vocês. Uau! Então o Senhor diz: eu guiarei pelo melhor caminho da sua vida. E o melhor caminho da sua vida, muitas vezes você não vai entender, e vai acontecer logicamente batalhas e dificuldades, mas quando você está descansando em Deus, você sabe que Ele está te guiando de tal forma, e Ele vai cuidar de você, e vai dar conselhos que você precisa, para você vencer todas as dificuldades que você tiver na vida. Ou seja, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que te direciona. A gente não tem como eu pregar tudo isso e não vir à minha memória tudo aquilo que nós vivemos. Estamos para agora 10 meses de vida, e tudo isso se encaixa perfeitamente aquilo que nós vivemos. Então quando parecia que era o fim, quando a gente não tinha mais condição de viver bem, de comer, de dormir, de se alimentar, de fazer as coisas, Deus ele vem e muda a história, e se manifesta mais uma vez, direciona e nos leva para uma nova missão. E a nova missão de Deus, ao acontecer, vai fazer a gente viver tudo aquilo que Ele tem para nós. A nossa vontade não era essa, mas de repente, quando Deus nos impulsiona e a gente deixa Ele guiar, por mais que a gente não consiga enxergar nada, quando a gente está vivendo a vontade dEle, não tem dinheiro que pague tudo isso. Como é bom poder colocar a cabeça no travesseiro e saber que você está fazendo a vontade de Deus, a vontade de Deus para nós. E quando isso acontece, quando há obediência, há prosperidade, há constância, há legado, há frutos que se manifestam a outras pessoas, assim como a gente viu na vida de Elias. Nada lhe faltou, as coisas aconteceram, as coisas fluíram, porque a verdadeira liberdade está em permitir que Deus nos direcione. Então que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos nos conscientizar, que nós possamos nos esforçar, e assim desfrutar de uma liberdade que Ele tem para nós. Deus cuida de nós, igreja, assim como cuidou de Elias, e após esse momento com Deus, ele pôde reorganizar a sua vida, para que assim ele partisse para uma nova missão. Deixa Deus cuidar de você, deixa Deus organizar o que tiver que organizar, deixa Deus falar o teu coração, se manifestar o teu espírito, te direcionar. Não tenha medo, Ele está contigo, Ele tem o melhor caminho para você, Ele tem o melhor para você. Descanse nele, confie nele, Ele vai te dar os conselhos, Ele vai estar contigo, Ele está contigo, Ele está contigo por onde quer que você ande, em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante. Aleluia, aleluia. Antes de encerrar esse culto, eu quero fazer uma oração aqui a algumas pessoas. Talvez você veio aqui nessa noite, você quer andar com Deus, você quer estar com Ele. Se esse é o seu desejo, e você quiser se render a Deus, e entregar a tua vida a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio ao mundo e morreu por nós, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, o Deus Filho. Em Romanos 9 e 10 vai dizer que se a gente com a boca confessar que só o Senhor é Deus, a gente vai ser salvo. Se você se conscientizar e confessar, você será salvo. Então se você quer Jesus, se você quer ser salvo, e você quer andar com Deus, eu vou fazer uma oração aqui. Se essa é a tua vontade, que é a vontade dEle, de se render a Jesus Cristo, levante uma das suas mãos bem alto, onde quer que você esteja. Mesmo que um dia você já tenha feito uma oração como essa, mas sabe que no decorrer da tua caminhada, você tomou conta da tua vida novamente e Jesus deixou de reinar, mas você quer nessa noite entregar a tua vida a Ele. Você não quer mais a tua vontade, você quer a vontade dEle. Santo Deus, Santo Deus,
Se há mais alguém, levante tua mão e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti por completo. eu entrego a minha vida a Ti por completo. Te peço perdão pelos meus pecados. Te peço perdão pelos meus pecados. Que o Senhor me lave com Teu sangue. Que o Senhor me lave com Teu sangue. Porque a partir de agora Porque a partir de agora eu declaro que que Jesus Cristo Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador é o meu Senhor e Salvador para todos sempre. para todos sempre. O Deus Filho O Deus que veio ao mundo em carne, que veio ao mundo em carne, morreu, morreu, mas ressuscitou mas ressuscitou e hoje vivo está e hoje vivo está à destra do Pai. à destra do E que meu nome que meu nome esteja escrito no livro da vida esteja escrito no livro para da todos vida, sempre. para todos sempre. Amém. Senhor, eu oro por as pessoas que fizeram essa oração, meu Pai, que o Senhor continue os abençoando, os fortalecendo, os capacitando, que eles possam ter essa experiência contigo contínua, que Teu Espírito Santo continue se manifestando em sua vida, os Teus anjos estejam sempre acampados ao seu redor, para que eles não tropecem em pedra alguma, e nós como igreja o abençoamos, nós como igreja o recebemos na família de Cristo, em nome de Jesus, amém. Sei que fez essa oração, existem pessoas aqui do Ministério Conect, que está à disposição para poder te ajudar. Então você precisa de uma oração, você precisa ser direcionado ali para uma reunião nos lares, para alguém que possa discipular a tua vida, vai até eles, eles vão anotar o teu nome aqui e vão fazer esse contato contigo e te ajudar nessa missão, em nome de Jesus, amém. Se puder levantar do teu lugar. Aleluia, Senhor, nós queremos Te louvar e Te agradecer por esse tempo tão precioso que nós podemos ter aqui contigo, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua direção. Só Tu sabes o que cada um está vivendo nesse exato momento. Só Tu sabes as suas dores, seus traumas, seus gatilhos, suas dificuldades, suas lutas, suas vontades, seus desejos. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nos santificar, Senhor. Que o Senhor venha preencher os nossos corações com a Tua paz, com o Teu Espírito Santo, com o Teu amor, com a Tua graça, com o Teu poder. Vem, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser consolados por Ti. Nós precisamos ser direcionados por Ti. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe todas as vezes que nós desagradamos o Senhor, entristecemos a Ti, desonramos o Teu nome, somos infiéis aos Teus mandamentos, quebramos os Teus princípios, nos rendemos às nossas vontades, somos egocêntricos, egoístas, orgulhosos. Nos perdoa quando nós achamos que a nossa vontade é melhor, queremos ser o Senhor da nossa própria vida. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós ignoramos os Teus avisos, a Tua voz. Toda vez que almejamos certas coisas que fogem da Tua vontade, Deus. Toda ganância, toda soberba, Senhor. Perdoa, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que nós saímos do foco, nós saímos do centro. Que Teu Espírito Santo não venha nos conduzir novamente. Que o Senhor venha acalmar nossa alma novamente. Que o Senhor venha nos tranquilizar novamente. Vem, Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Vai visitando cada um, Senhor, cada um de uma forma específica nessa noite. Que essa palavra nos leve a uma transformação verdadeira, Senhor. Que essa palavra nos leve a uma cura, que somente o Senhor pode nos dar, Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, nos fazendo fortes em Ti, nos fazendo capazes em Ti, Senhor. Santo Deus, Santo Deus, Tu és bom, Tu és poderoso,
Tu és um Deus conosco, um Deus conosco, um Deus conosco, Santo Deus. Mude a história de pessoas aqui, Senhor. Pessoas que foram sentenciadas, Deus, vem de encontro a elas agora. Quebra, Senhor, derruba, aniquila toda a sentença das trevas. E venha Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, soprando sobre eles novamente, trazendo o vigor que vem de Ti, tirando todo o sofisma das mentes que o inimigo colocou, tirando todo o embaraço dos seus corações. Venha Espírito de Deus, quebrando toda barreira pela autoridade que há no nome de Jesus, que nos faz decolar em Ti. Todo caminho obstruído, que caia por terra agora, Senhor. Que haja um avançar, que haja um rompimento, que haja uma abertura dos caminhos novamente. Venha Espírito de Deus. Oh, só Tu sabes o que cada um está vivendo, cada um está passando. Só Tu sabes o que cada um precisa da parte do Senhor. Portanto, vai de encontro a cada um agora e supre as suas necessidades em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Santo Deus, acalma os seus corações. Tira toda a depressão, toda a angústia, toda a tristeza, toda a dor que os paralisa, todo o medo que os paralisa. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Vem com o Teu vigor, vem com o Teu poder. Vem com o Teu poder, vem com o Teu poder sobre nós, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Santo Deus, Santo Deus, porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, porque quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes em Ti. É aí que nós somos fortes em Ti. Que todo pensamento de morte caia por terra agora, e que nós recebamos a vida do Senhor novamente. A vida do Senhor novamente. Aquilo que parecia o seu fim é apenas o começo de um novo tempo que o Senhor tem para você. É apenas o começo de uma nova missão. É apenas o começo de um novo propósito. Os campos ficarão verdes novamente, os bancos ficarão brancos novamente, haverá colheita novamente, os frutos, as flores e as folhas, elas crescerão novamente. Os frutos e as folhas, oh Senhor, e as flores crescerão novamente, crescerão novamente, crescerão novamente. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Tu és poderoso, Tu és grande. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Tu és o que nos guia, nos orienta, nos aconselha. Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que cuida de nós. Tu és aquele que cuida de nós, que cuida de nós, que cuida dos nossos filhos, que cuida da nossa família, que cuida de tudo aquilo que é nosso. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Santo Espírito, eu me rendo a Ti. Meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença.
tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Eu quero permanecer. Aleluia, Senhor, que assim seja sobre nós, meu Pai, que nós possamos nos esforçar continuamente para estar, viver nessa presença maravilhosa, fazer a nossa parte, desfrutar dessa vida que o Senhor tem para todos nós. Que Deus te abençoe e te guarde, que você vá na paz do Senhor, que você possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para você, que você possa desfrutar dessa vida abundante com Ele, que esse amor que vem de Deus possa sempre preencher o teu coração, e que assim esse favor imerecido esteja contigo, se manifestando todos os dias através de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, o poder que vem dele, a capacitação que vem dele, a direção que vem dele, esteja sobre você sempre, até que ele venha. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pastor, vai nessa paz em nome de Jesus, aleluia, amém. Espera aí, glória a Deus. Ei, som. Nós queríamos pedir para os pastores sentarem nessas cadeiras, por favor, só um pouquinho. Você também, pastora, por favor. As crianças prepararam uma homenagem hoje para o dia do pastor. Vem, Manu. Pode. Vem, minha filha, em nome de Jesus. Pastor, sei que o senhor deve estar pensando: o que pode fazer com essa cesta vazia? Ela está vazia, mas nós pedimos ao Senhor que ela encha com muita medida, recalcada, sacudida e transformalmente em sua vida, nesse dia tão especial que é o Dia dos Pastores. Melancia. Ela é grande, pesada, deliciosa, tem muita água. Ela significa o peso que carrega nos ombros. Água são as lágrimas que tem derramado por nós nas madrugadas. Muitas vezes, sem palavras, somente gemidos. Obrigado, pastor, porque Deus tem ouvido a tua oração e tem visto as suas lágrimas. Que lindas bananas! E agora, o que será? Tenho certeza que fizesse essa pergunta, pois elas significam as bênçãos que o Senhor tem te dado dia após dia. Pastor, Ele vê o teu sofrer, mas esta é a prova que Ele nunca esquece de você.
Pare e pense quantas bênçãos o Senhor ganhaste no decorrer deste ano, pois eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que linda fruta é esta? Ganhaste essa fruta. Por dentro dela existe muitas sementes que simbolizam todas as almas que tu ganhaste. Durante este ano, essas almas foram os melhores presentes que tu poderias ganhar. Porque, sem dúvida, o que sementes com lágrimas colhestes com alegria. Laranjas, além de gostosas, é uma fruta que tem muita vitamina C. Pastor, ela significa cuidado que o Senhor tem para como a igreja, que Deus lhe confie a vitamina, previne doenças e deixa o corpo saudável. Assim, pastor, é a tua igreja, pois aqui não falta vitamina, que é a palavra de Deus. Irmão, essa fruta é azeda e significa as aflições que tem passado ano após ano. É nesta hora que Deus lhe coloca na posição de ajudador. Ele diz: não temas, porque eu chamei pelo teu nome, e tu és meu. Uva, esta fruta é muito linda. Parece rubis e esmeraldas, dependendo da qualidade. Ela é doce ou azeda, verde ou vermelhas. Isso demonstra que nem todas as pessoas são iguais, cada um com seu talento. A uva representa o sangue de Jesus Cristo, derramado lá na cruz. Assim como tu, pastor, que tem derramado muitas lágrimas. Cristo também derramou seu sangue lá na cruz do Calvário. E tenha certeza que Deus te dará a vitória. Esta é uma fruta muito saborosa, porém, se não tomar cuidado, esta fruta significa todos os problemas que surgiram neste ano. Mas tu fosse forte e sábio para resolvê-los, porque tu estás sempre buscando ao Senhor, pelas madrugadas, pelas manhãs, a qualquer hora do dia. O Senhor está buscando a Deus, sempre lhe pedindo sabedoria dos céus. Pastor, neste ano que se passou, tu foste maior que um amigo. Foste um pai, companheiro, irmão, amoroso, compreensível, com lutas e problemas. Não deixou de se abater. E os menores agora vão entregar a homenagem deles. Deus abençoe a vida de vocês. Nós agradecemos por tudo que vocês fazem por nós. Obrigado, crianças, obrigado, The Kids, que linda homenagem. Sentimos muito felizes por esse tempo tão precioso, por essa homenagem. Para a gente é uma honra poder servir o nosso Deus através desse chamado pastoral. E vamos que vamos. Calma. O cara dá desligado para você aqui. Aí. Obrigada, crianças. Amei a homenagem. Obrigada, The Kids. Obrigada a toda a igreja por todo o carinho que vocês têm nos apoiado, orado por nós.
unidos nesse propósito, nessa jornada que o Senhor tem nos guiado, e que a cada dia mais a gente possa viver todos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós, amém? Em unidade, em amor, em graça, em bondade, para a glória e honra do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Amém. E vamos receber uma oração, né? Pedir para o pessoal do conselho vir aqui, os maridos e as esposas. Daí você já faz uma oração por nós. Ó, essa cesta aí tá maravilhosa, hein, meu? Isso aqui é ouro, tá cara a fruta. Sidão vai orar por nós, Sidão? Cadê o pessoal aí? Tá vindo. Cadê o Kelvin? O Kelvin estava aí? Foi embora? Maravilha. Agradecer também todo o pessoal do conselho, né? Tem o Rogério e a Jussara também, que se não fosse com eles, né, toda essa caminhada que entenderam o propósito, que trabalharam em todo momento e continuam trabalhando junto conosco, que deram realmente, se colocaram na linha de frente, né? Então, com certeza essa homenagem se espalha para todos vocês que estão conosco aí. Quero, com certeza, poder agradecer imensamente vocês. Amém? Glória a Deus. Estende sua mão para cá. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença mais uma vez. Nós queremos pedir a Ti, Senhor amado, pela vida dos nossos pastores. Pastor Samir, pastora Fernanda. Nós não conhecemos ao fundo os desejos do coração deles. Nós não conhecemos ao certo, Senhor, quais são as angústias, as dificuldades, quais são as lutas internas, mas o Senhor conhece cada uma delas. Eu te peço, ó Deus amado, que da mesma forma que o Senhor vem suprindo por todos esses anos, que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se estabeleça sobre a vida desse casal, Pai, sobre a família, Senhor, sobre os filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que as Tuas promessas se cumpram na vida deles, que eles não sejam somente abençoados, mas que eles sejam abençoadores nessa terra, Pai. Aonde o Senhor os enviar, aonde eles colocarem as plantas dos pés de cada um deles, que haja uma manifestação sobrenatural da glória do Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que jovens que se relacionarem com o Ryan, jovens que estão em depressão, com ansiedade, ao sentir, ó Deus amado, um abraço do Teu Filho, ao ouvir uma palavra que sai dos lábios do Teu Filho, que ele sinta a presença do próprio Espírito Santo ministrando naquele momento. Que crianças que se relacionam com a Hannah sintam a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que haja uma manifestação dos Teus milagres através dessa família, Pai, em o nome de Jesus. Ó Deus amado, que os enfermos que receberem uma oração dos Teus filhos, recebam uma cura do céu, uma cura do alto, que famílias e casais que forem ministrados por esse casal, Senhor amado, sejam abençoados, sejam restaurados, em o nome de Jesus Cristo. Nós declaramos a Ti, Senhor amado, que essa não é somente um prédio, que esse não é somente um prédio, mas é um lugar de bênção que o Senhor estabeleceu para esse bairro, e o Senhor chamou os Teus filhos para conduzir esse povo a um lugar que o Senhor já separou para cada um de nós. Por isso, ó Pai amado, em nome de Jesus, afia a espada que está na mão dos Seus filhos essa noite, Senhor. Ó Deus amado, renova as forças, Senhor, ajusta a armadura para esse novo tempo que nós estamos entrando, Senhor, em o nome de Jesus. Muitas vezes nós olhamos para o mar e ele estava fechado, mas da mesma maneira, Senhor amado, que o Senhor disse para Moisés, diga ao meu povo que marche. Nós continuaremos marchando em o nome de Jesus. Abençoa os Teus filhos, Senhor amado, em o nome de Jesus, com toda sorte de bênção nessa terra, Pai. É assim que nós oramos, e se você crê nisso, diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, obrigado, Deus abençoe.